Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, amigos. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e o tema é intitulado Missão dos Espíritas. Vamos ler e logo após faremos as colocações. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deve sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parti em cruzadas contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto de bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. E as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade
quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos, ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que as desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão. Porque será sobretudo entre os mastros do trabalho essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta. A terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam
o espírito dessa lei e fazem dela o meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Quem escreveu isso para nós foi o espírito Erasto, que é discípulo de Paulo. E ele nos escreveu isso em 1863, em Paris. Então vamos aos comentários. Então Erasto fez essas colocações no século XIX, 6 anos após o surgimento da doutrina espírita. E no primeiro momento ele começa a falar da iniquidade que se encontrava no Velho Mundo, ou seja, na Europa, prevendo ele já dos grandes conflitos que iriam acontecer já no século XX, que foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Para a gente falar de missão espírita, é interessante que tenhamos a verdadeira compreensão do que é a doutrina dos espíritos, né? E nós compreendemos como uma doutrina que veio para nos esclarecer, que veio para nos ajudar no que concerne a nossa reforma íntima, que veio para colocar em prática os ensinamentos de Jesus e que entendemos como terceira revelação e que entendemos também como o cristianismo revivido. Com essa compreensão, fica mais fácil para que a gente compreenda a nossa missão enquanto espíritas. Erasto, nas suas colocações, diz que nós fomos os chamados do Cristo, assim como houve também outros chamados antes de nós, na primeira revelação, na segunda revelação, e que nessa terceira revelação nós somos sim os chamados de Cristo. Porém, ninguém sabe se será o escolhido. Até lá é todo um processo, mas somos os chamados e vai depender de nós, a nossa conduta, sermos ou não escolhido. Então ele diz que nessa nossa trajetória, várias dificuldades teremos, tá? Vai ter pessoas que não vai ter essa vontade de ouvir a palavra de Deus, mas que a gente deve insistir pregando virtudes, né? Para os ávaros, para os dissolutos, e para os déspotas, que a gente possa trabalhar isso de tal forma que a gente alcance as consciências, porque o intuito é alcançar a consciência das pessoas para que só assim elas possam mudar no sentido da melhoria. Então, ele instiga, ele diz que a gente não deve ter medo, porque existe toda uma proteção espiritual para que a gente possa cumprir essa missão. E ele diz que armadilhas vão acontecer, vai ter, mas que não nos comportemos como lobos, no sentido da prisão. Que a gente entenda cada vez mais que rumo à verdade nós seremos libertos e conseguiremos sim realizar a nossa missão. Mas a gente precisa ter muita força, a gente precisa ter muita coragem, a gente precisa ter muita fé e não desviar do caminho. Daí a necessidade que ele fala também de nos policiarmos, porque de repente a gente pode se deixar levar pelo vício do orgulho e da vaidade e aí desviarmos a nossa missão e não termos a verdadeira compreensão e não sermos os verdadeiros escolhidos, né? Então, e se pergunta aqui como que a gente identifica aquele espírita que verdadeiramente está na possibilidade
de ser escolhido por Deus diante da sua missão, tá? Então ele diz que se conhece o verdadeiro espírita, aquele que faz a caridade sem saber a quem, aquele que reconhece as aflições do seu semelhante e tenta amenizar a situação, aquele que faz o bem sem nenhum interesse pessoal, aquele que realmente compreende a máxima que foi colocada para nós por ocasião da vinda de Jesus, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo as suas leis, e amar ao próximo como a si mesmo, tentando se posicionar no lugar do outro, sem segundas intenções, e sempre buscando uma elevação maior, tendo isso por certeza que os ensinamentos do Cristo realmente vieram para alcançar o nosso progresso e de tal forma que pudéssemos sim chegar até o nosso Pai. Então, meus amigos, é basicamente isso, e espero que de uma forma resumida vocês possam ter entendido. E agradecer mais uma vez e dizer para vocês que assim seja e que assim será. Muita paz a todos.